Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. O texto que eu quero ler com vocês nesse Palavra Viva se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 13. Vamos ler? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Essa era a promessa de Deus para os exilados, era a carta que Deus estava enviando ao povo que estava no cativeiro babilônico. Porque no momento em que o povo enfrenta um cativeiro, uma crise, um distanciamento das bênçãos de Deus no sentido de que agora estão como escravos, então parece que tudo deu errado. Não. Deus não perdeu a mão, Deus continua sendo soberano. Só que mesmo neste tempo surgiram profetas que diziam que o cativeiro não duraria 70 anos, que seria muito rápido o retorno à terra. E aí o Senhor se levanta e fala: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Então, quem conhece de fato tudo a nosso respeito e continua sendo o Senhor soberano sobre as nossas vidas, assim como foi com a nação de Israel, é o Senhor nosso Deus. Então ele diz aqui para a nação: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos para a nação, Deus tem planos para mim e para você. E a maior prova de que ele tem planos para mim e para você é que o cativeiro do pecado está estabelecido desde a queda de Adão. Então foi Deus que também providenciou o resgate através de Cristo Jesus para nos tirar do cativeiro. Os planos de Deus não são planos de nos abandonar, de nos deixar à deriva à nossa própria sorte. Pelo contrário, ele diz aqui que tem planos de fazer prosperar e de não lhes causar danos, planos de lhe dar esperança e um futuro. Isso aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel, a promessa era que se eles buscassem a Deus de todo o coração, Deus ouviria. Isso vale para nós hoje também. O grande problema é que o ser humano vive o imediatismo, gosta das promessas fáceis, não quer depender de Deus. A maior prova de que Deus é Senhor de toda a história é que ele sustenta até hoje a nação de Israel, enviou o Salvador, como ele prometeu, vindo da nação de Israel. O leão da tribo de Judá veio a este mundo, nasceu na forma de menino, se fez carne como um de nós. Então os planos que Deus tem para mim e para você não é de abandono, não é de deixar a gente à deriva, à própria sorte, ou escravos do pecado. Também não era desejo do Senhor deixar a nação de Israel escrava, longe da sua terra. A promessa é que ele traria todos de volta. E ele fez isso, cumprindo a sua palavra. Assim como ele prometeu que enviaria o Salvador, o Deus conosco, o Emmanuel, e ele enviou. Jesus veio. Então os planos que Deus tem para mim, para você, é plano de salvação, é plano de restauração, é plano de cura, é plano de libertação, de toda forma de cativeiro. Mas para isso você precisa entender que a vontade de Deus, ela é perfeita, agradável e ela será cumprida. E a vontade de Deus passa por Jesus. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, vai ser complicado, porque você não tem como chegar a Deus. É por meio de Cristo que nós oramos, é em nome de Cristo que nós oramos. E olha o que diz aqui o verso 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Só há uma forma de Deus nos ouvir. Nós não temos mais a figura do sacerdote, não temos mais a figura do mediador terreno, nós temos a figura do Cristo, o mediador eterno. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez carne, para que eu e você agora, em Cristo, tenha acesso ao trono da graça
clamando ao Senhor, e a resposta de que ele vai ouvir. Para a nação de Israel, foi muito contundente: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando fala de todo o coração, coração sincero. Um coração que de fato quer encontrar com Deus, quer ter acesso ao Senhor, quer ter comunhão com Deus. Não é procurar a Deus porque estou vivendo um aperto, procurar a Deus porque eu estou precisando de alguma coisa. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus é Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Então Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E os planos que Deus tinha para a nação também tem para nós, porque se Ele não tivesse planos comigo e com você, Jesus não teria vindo a essa terra nos resgatar. Jesus não teria vindo buscar e salvar o que estava perdido. Perdido por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu preciso ter acesso ao dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E só há uma forma de ter acesso ao dom gratuito de Deus: Jesus. E é Ele que nos dá futuro. E é Ele que nos dá prosperidade. Então, a nação de Israel, mesmo tendo que enfrentar um cativeiro de 70 anos, poderia ficar descansada e não ouvir as outras vozes dos falsos profetas e descansar no Senhor, construir famílias, prosperar naquela terra, porque eles passariam 70 anos. Mas quando completasse os 70 anos, havendo arrependimento, havendo clamor, poderiam voltar à terra. Diz claramente aqui: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu quero fechar minha palavra dizendo a você, meu amado, que Deus tem planos para você. Mas os planos de Deus não é fazer a sua vontade, não, e nem a minha. Os planos de Deus continuam sendo um só: buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele vai voltar para buscar aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador. Então, os planos de Deus para mim e para você é plano de salvação, é plano de prosperidade e de futuro. Por quê? Quem tem Deus é próspero, independente da condição financeira. Quem tem Deus tem futuro, porque tem vida eterna. Mas quem não tem Deus pode ter toda a riqueza do mundo, está pobre espiritualmente. Portanto, a palavra do Senhor para mim e para você é: porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês. Diz o texto: planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. A esperança é Cristo e o futuro é em Cristo, vida eterna. Entregue sua vida a Jesus. Faça isso. Esteja no centro da vontade de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, como é bom saber que o Senhor, em seus planos, há espaço para as nossas vidas, para o resgate das nossas vidas, para que Jesus pudesse nos alcançar ali na cruz. Saber que é plano do Senhor salvar. Saber que é plano do Senhor nos fazer prosperar e nos garantir um futuro que é a vida eterna. Isso alegra o nosso coração, porque não depende de nós. Isso é bondade e misericórdia do Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tão grande amor, que planejou entregar seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado. E que esta salvação, ó Deus, ache espaço nesses corações, eu te peço, em nome de Jesus. Te peço também, ó Deus, pelos enfermos, pelos enlutados, pelo lar da viúva, do órfão e por toda a família. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus os abençoe, que Deus levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também saber que Deus tem um plano para eles, o plano de salvação, o plano de vida eterna. Curta, compartilhe e se inscreva se você ainda não for inscrito nesse canal. Que Deus te abençoe. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.